A inteligência artificial já está dominando o mundo e as pessoas? Fica até o final desse vídeo que a gente vai entender do que se trata. Primeiro, vamos começar a entender quem criou a inteligência artificial. A inteligência artificial que domina o mundo. Não é uma entidade única, mas sim um conjunto de tecnologias avançadas criadas por diversos cientistas e empresas. Ela age por meio de algoritmos que aprendem com dados e se atualiza constantemente com novas informações e já controla setores cruciais como saúde, finanças, segurança, transporte e comunicação. Não há um único criador. A IA é fruto de décadas de pesquisa por cientistas como Alan Turing, que propôs a ideia de máquinas pensantes nos anos de 1950, John McCarthy também, que cunhou o termo inteligência artificial em 1956. Alan McCullin e Walt Fritz também criaram os primeiros modelos de redes neurais. E as empresas como a Google, Microsoft, OpenAI, IBM, Amazon e Baidu lideram o desenvolvimento atual, com bilhões investidos em pesquisas e infraestrutura que hoje já utilizamos. Como a IA age? Aprendizado de máquina, machine learning. A IA analisa grandes volumes de dados, identifica padrões e toma decisões com base neles. Redes neurais artificiais simulam o funcionamento do cérebro humano para reconhecer imagens, sons, textos e comportamentos. Autonomia limitada. Embora possa agir sem supervisão em tarefas específicas, a IA ainda depende de humanos para definir objetivos e limites. Os exemplos de ação: diagnóstico médico por imagem, recomendação de conteúdo em redes sociais, tradução automática em assistentes virtuais e controle de tráfego em cidades inteligentes. Como a IA se atualiza? Treinamento contínuo. Novos dados são usados para refinar os modelos, feedback humano, interações com usuários ajudam a corrigir erros e melhorar respostas. Atualizações de software. Empresas lançam versões mais avançadas com melhorias de desempenho, segurança e precisão. Autoaprendizado. Algumas IAs conseguem adaptar seu comportamento com base em novas situações sem intervenção direta. E a inteligência artificial. Qual que são os benefícios que ela traz? Ela traz benefícios enormes como eficiência, inovação e avanços na saúde e educação, mas também levanta futuros problemas relacionados a desemprego tecnológico, privacidade, desigualdade e riscos éticos. Beleza, mas quais os benefícios da inteligência artificial, na verdade? Na saúde, diagnósticos mais rápidos e precisos, com descobertas de medicamentos e robôs cirúrgicos. Na educação, a personalização do ensino, ferramentas de apoio para professores e os alunos. Na produtividade, automação de tarefas repetitivas, análise de grandes volumes de dados em segundos. Na segurança, prevenção de fraudes financeiras, monitoramento de ameaças cibernéticas. E as novas profissões que vai gerar? Surgimento de carreiras ligadas à gestão de explicação da IA, como auditores de algoritmos e treinadores de modelos. Psicologia e bem-estar, dá apoio a profissionais com análise de padrões de comportamento e personalização de tratamentos. E quais são os problemas e riscos futuros que a IA pode gerar? Desemprego tecnológico, substituição de funções humanas por sistemas automatizados, especialmente em tarefas repetitivas. Privacidade na vigilância, coleta massiva de dados podem levar a abuso e perda de liberdade individual. Desigualdade social, países e empresas com mais acesso à IA podem ampliar a distância em relação aos menos desenvolvidos que tenham contatos e que não sabem manipular hoje em dia as IAs. Outro probleminha também seria dependência tecnológica. Excesso de confiança em sistemas automatizados podem reduzir a autonomia humana. Manipulação e desinformação também. O uso da IA para criar conteúdos falsos, deepfakes, fake news com grande poder de influência. Questões éticas. Quem é responsável por decisões tomadas pelo algoritmo e como evitar viés de discriminação sobre isso? A IA ela é uma tecnologia disruptiva. Pode transformar positivamente a saúde, a educação e a economia, mas exige regulação ética e social para evitar que os problemas superem os benefícios. O equilíbrio entre inovação e responsabilidade será decisivo para o futuro que estamos desenvolvendo agora, lado a lado com a IA. Mas agora vamos falar a realidade. Qual que seria os problemas gerados por estarmos utilizando a IA, ou seja, possíveis males da IA para a saúde? Erros de diagnóstico. Algoritmos podem interpretar exames de forma incorreta se forem treinados com dados limitados ou enviesados. Isso pode levar a diagnósticos errados ou atrasados. Dependência excessiva da tecnologia.
Médicos e pacientes podem confiar demais nos sistemas, reduzindo o senso crítico e a autonomia na tomada de decisões clínicas. Privacidade e segurança dos seus dados. A saúde depende de informações extremamente sensíveis. Se o sistema de ar forem mal protegidos, há risco de vazamentos de dados médicos e uso indevido que podem estar saindo da rede, tanto fotos também, invasão de contas e outras coisas. E desigualdade no acesso de hospitais e países com menos recursos que podem não ter acesso a tecnologias mais avançadas e internets boas também, ampliando a diferença entre riscos de rico e pobres no atendimento médico. E a desumanização do cuidado. O contato humano é essencial na medicina. Se a IA substituir demais a interação humana, pacientes podem sentir falta de empatia e acolhimento dos médicos, dos enfermeiros, hospitais. E na manipulação comercial, empresas podem usar IA para recomendar tratamentos ou medicamentos de forma enviesada, priorizando o lucro em vez do bem-estar do paciente. E a IA na saúde é uma ferramenta poderosa, mas não substitui médicos nem o cuidado humano. O grande desafio é equilibrar a inovação com ética, garantindo que os benefícios superem os riscos e que a tecnologia seja usada para salvar vidas, não para comprometer a confiança ou a segurança dos pacientes. E aí, deixem nos comentários o que vocês acham. Acho que a IA está preparada para dominar e substituir a interação humana? Pelo visto, ela já ajudou muito a humanidade em muitas coisas, mas tem muito ainda para melhorar. Mas mesmo assim, não tem como estar substituindo um ser humano e a inteligência de um ser humano com a habilidade de sexto sentido, como que se diz, né? Mas me segue, curte, compartilha, republica, coloca seus favoritos, deixe seu like e o seu comentário, que é muito importante. Vocês já sabiam sobre o sol artificial da China que eles criaram? Então fica até o final desse vídeo que eu vou explicar o que é. Me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos seus favoritos, manda relatos sobre atrás de vocês nas redes vizinhas ou nessa. E fica até o final para entender direitinho, deixando seu like e comentário. A China avança na corrida pela energia limpa com seu sol artificial, o reator EST, que bateu recordes mundiais de fusão nuclear controlada. O projeto chinês conhecido como EST Experimental Advanced Superconductor Tokamak tem como objetivo reproduzir na Terra as mesmas reações de fusão nuclear que ocorrem no interior do Sol. Essa tecnologia promete uma fonte de energia limpa, segura e praticamente inesgotável, sem os resíduos radioativos da fissão nuclear tradicional. O sol artificial da China também serve como um protótipo de fusão nuclear controlada, com o objetivo de desenvolver uma fonte de energia limpa, segura e praticamente não esgotável. Os principais propósitos e benefícios são simular o Sol na Terra, reproduz as reações de fusão nuclear que ocorrem no núcleo do Sol, onde átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio, liberando enormes quantidades de energia. Desenvolver energia de fusão comercial, que serve como base para futuras usinas de fusão que poderão abastecer cidades inteiras sem gerar poluição ou resíduos radioativos perigosos. Também para avançar a ciência e engenharia, ajuda pesquisadores a entender como manter o plasma estável por longos períodos e um dos maiores desafios da fusão nuclear. E energia limpa. Não emite gases de efeito estufa e nem resíduos tóxicos como os reatores de fissão nuclear. Os combustíveis abundantes. Utiliza isótopos de hidrogênio como o ar deutério encontrado na água do mar. Qual é a segurança? O processo de fusão é intrinsecamente seguro. Se algo der errado, o plasma se dissipa naturalmente, sem risco de explosão. Ainda bem, né? Porque a gente já viu o que coisas nucleares e usinas podem fazer. Sustentabilidade energética. Ela pode fornecer energia suficiente para atender a demanda global por séculos, sem depender de combustíveis fósseis. O este é um passo estratégico para a China liderar a corrida global pela energia de fusão, junto com projetos como o ITER na França, o SPAC nos Estados Unidos da América. Mas o que é o Sol artificial final? Como ele é feito? Ele é um reator de fusão nuclear que aquece plasma em temperaturas extremamente altas, superiores a 150 milhões de graus Celsius, cerca de 10 vezes mais quente que o núcleo do Sol. Eu também não sei, né? Porque eles acham que é mais quente que o Sol, no Sol ninguém tá lá, né? Ele utiliza campos magnéticos supercondutores para manter o plasma confinado e estável. Foi construído com base em décadas de pesquisa em fusão nuclear e como ele foi feito é como funciona. O design do tokamak.
É um reator do tipo de dispositivo em forma de anel que usa campos magnéticos para confinar plasma e um gás superquente composto por íons e elétrons em um espaço controlado. Muita energia para um lugar só. E os seus materiais supercondutores? Ele utiliza ímãs supercondutores que operam às temperaturas extremamente baixas para gerar campos magnéticos intensos e estáveis essenciais para manter o plasma confinado sem tocar as paredes do reator. E a sua estrutura de condensação. A câmara de vácuo é feita de materiais resistentes ao calor e à radiação, permitindo que o plasma atinja as temperaturas superiores a 150 milhões de graus Celsius tranquilamente, com esse sistema de aquecimento. Por que é importante a gente explicar isso? Por quê? Porque é tão longa a explicação, porque as pessoas ainda não estão acreditando que a tecnologia chegou a esse ponto facilmente, de produzir nuvens, de fazer chuva, de manipular tornados, de tsunamis, de poder fazer um sol. Pessoas ainda não entendem, então explicando fica mais fácil das pessoas entenderem que não está tão difícil assim fazer esse tipo de coisa quando você entende como são feitas, né? Então, assim, o aquecimento, o plasma é aquecido por vários métodos, incluindo aquecimento ômico, corrente elétrica direta do plasma, injeção de feixe neutro, partículas energéticas são disparadas no plasma, o aquecimento por radiofrequências, ondas eletromagnéticas são usadas para agitar as partículas. E como funciona o processo da fusão é com combustível, utilizado isótopos de hidrogênio, principalmente deutério e trítio, que ao se fundirem, liberam enormes quantidades de energia. O confinamento magnético é o plasma que é mantido em forma de anel em campos magnéticos, que a gente já falou. Em 2023, a EST manteve o plasma por 403 segundos e em 2025 superou esse recorde em 1.066 segundos de operação contínua. Esses testes ajudam a entender como manter a fusão estável por longos períodos e um passo essencial para tornar essa tecnologia viável comercialmente. Então, por que isso importa? Por quê? Porque esse feito representa um avanço significativo, uma viabilidade de energia de fusão como fonte comercial. A fusão nuclear, diferente da fissão, não emite gases de efeito estufa e utiliza como combustível isótopos abundantes, como o deutério que é encontrado na água do mar, igual a gente falou. E esse é um impacto global. Com esse avanço, claro, a China se posiciona à frente na corrida internacional pela energia de fusão, superando projetos similares aos Estados Unidos e Europa. Por que o presidente dos Estados Unidos está tão agitado com isso, né, com essa notícia? Por quê? O objetivo final é desenvolver reatores comerciais que possam abastecer cidades inteiras com energia limpa e sustentável. E quem está por trás do projeto, operando o OEST, é operado pelo Instituto de Física de Plasma da Academia Chinesa de Ciências, ASIPP, e faz parte de uma colaboração internacional que também inclui o megaprojeto ITER na França. E esse avanço reforça o papel na China como protagonista da transição energética global e sinaliza que a era da energia, gente, de fusão pode estar mais próxima do que imaginamos. Já pensou energia infinita em todos os lugares? Nada de queda de energia, nada de ficar usando água, ficar usando essas barreiras que estouram, que derrubam cidades, barragens. A China contribui com tecnologia, dados e engenharia para acelerar o desenvolvimento da energia de fusão. Sempre a China está na frente, sempre descobre coisas. E aí vocês entenderam direito como não é tão fora do comum, fora da caixinha, fazer energia, fazer um sol, fazer nuvem, fazer estrela. Parece que para a China não é tão difícil assim. Deixa aqui no comentário se vocês entenderam, se vocês já sabiam dessa notícia e mande um relato sobrenatural de vocês também. Vocês já ouviram falar na máquina de nuvens artificiais da China que ela inventou? Então fique até o final desse vídeo. Me segue, curte, compartilha, republica, coloque nos seus favoritos. Deixem muitos comentários, coraçõezinhos dizendo o que acha da informação. E não esqueçam de mandar seus relatos sobrenaturais e vamos lá. A máquina de nuvens artificial da China é uma tecnologia de modificação climática usada para provocar chuva em regiões afetadas por seca. Por meio da técnica chamada semeadura de nuvens, a semeadura de nuvens, ou cloud seeding, é um processo que estimula a formação de chuva artificial. Ela não cria nuvens do zero, mas atua sobre nuvens já existentes para aumentar a chance de precipitação.
A técnica aumenta a chance de precipitação e a técnica é usada em diversos países, especialmente em situações de escassez hídrica. Como funciona? Em todos os lugares que não tem água. A máquina de nuvens funciona assim. Por dispersão de compostos químicos, a China utiliza principalmente iodeto de prata, que é lançado na atmosfera por meio de drones, aviões ou canhões terrestres. Estimulação da condensação. O iodeto de prata age como núcleo de condensação, fazendo com que o vapor de água presente nas nuvens se transforme em gotas maiores, que acabam caindo como chuva. O controle remoto e a automação. Em regiões como Xinjiang, foram usados drones automatizados para dispersar o iodeto de prata com precisão, gerando chuvas equivalentes a 30 piscinas olímpicas com apenas 1 quilo do composto, porque a China está investindo nisso, combater a seca. A tecnologia é usada para aliviar os efeitos de estiagens severas, especialmente em áreas agrícolas e regiões áridas como o norte da China. E a segurança alimentar e hídrica? A chuva artificial ajuda a salvar colheitas, garantir o abastecimento de água potável e manter a geração de energia hidrelétrica. Mas um avanço tecnológico tem? Sim. A China lidera globalmente em aplicações de engenharia climática, com planos de expandir essa tecnologia para abrir até 60% do território nacional em situações críticas, limitações e controvérsias. Mas aí você pergunta, e a dependência de condições naturais? A técnica só funciona se houver nuvens com umidade suficiente. Não é possível criar chuva do nada. Eles usam o que tem, né, galera? E os impactos ambientais e éticos? Quais são? Ainda há debates sobre os efeitos a longo prazo da manipulação climática, como possíveis desequilíbrios ecológicos ou disputas geopolíticas sobre o uso da tecnologia. Sempre tem que ter uma briga política no meio. A China utiliza uma combinação de tecnologias para induzir chuvas artificiais muito boas, com os canhões de iodetos de prata, dispositivos terrestres que disparam partículas químicas na atmosfera, e essas partículas funcionam como núcleos de condensação, ajudando o vapor da água a se transformar em gotas de chuva. Então eles alegam que não fazem mal à natureza, mas as brigas políticas dizem que talvez sim, aí fica naquele impasse. Os drones e os aviões de semeadura, as aeronaves não tripuladas, não tem ninguém lá, e aviões convencionais são usados para liberar os agentes químicos diretamente nas nuvens com maior precisão e alcance, porque eles preferem que sejam controlado tudo via remoto, não precisa de ser humano lá. Os satélites de inteligências artificiais da China também empregam satélites meteorológicos e algoritmos de IA para identificar as melhores condições atmosféricas para a semeadura, otimizando o uso dos recursos e aumentando a eficácia da operação. O governo chinês anunciou planos para expandir seu programa de modificação climática para cobrir mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 60% do território nacional até 2025. China está com tudo na tecnologia. Para mim sempre estiveram, né? Mas a tecnologia já foi usada com sucesso em regiões como Pequim, Xinjiang e Tibete, especialmente para combater as secas, aumentar a produção agrícola, reduzir a poluição do ar, controlar o clima durante eventos importantes e como as Olimpíadas de Pequim 2008. Sim, eles usaram a máquina de nuvens para controlar o clima. Então tem gente que não acredita que já existem tecnologia para controlar o clima, para não chover e para chover, e até talvez para fazer furacões. Nunca se sabe. A geopolítica do clima. A modificação climática em larga escala levanta preocupações sobre possíveis impactos transfronteiriços. Países vizinhos temem que a manipulação do clima possa afetar seus próprios padrões de chuva. E realmente continuam afirmando que podem estar, de algum modo, afetando os climas, tipo mandando furacões, vendavais, tsunamis e outras coisas para outros países. Qual é a ética e a regulação? Ainda não há um consenso internacional sobre as regras para o uso de tecnologias de geoengenharia. Isso levanta debates sobre quem deve controlar o clima e quais os limites éticos dessa intervenção. A ciência está descontrolada. Impactos ambientais desconhecidos que eles não conseguem dizer, mas estão nessa
impasse, né, igual a gente falou há pouco. Embora as semeaduras de nuvens sejam consideradas seguras em curto prazo, os efeitos cumulativos de longo prazo ainda estão sendo estudados. Além da China, países como Emirados Árabes Unidos, Antiga Pérsia, Estados Unidos, França e Austrália já utilizam a tecnologia de semeadura de nuvens para provocar chuvas artificiais. Países que usam a semeadura de nuvens: a China, né, que criou, Emirados Árabes desde 1990, a Antiga Pérsia desde 2025, Estados Unidos, né, que utiliza como Califórnia, Colorado, Texas, e especialmente para aumentar a reserva de água em regiões agrícolas. França, que emprega semeadura de nuvens agrícolas para controle, Austrália, com a tecnologia para agricultura. E tudo. E as considerações mais importantes, que a técnica depende da presença de nuvens com umidades, igual a gente falou, grande. Não é possível criar, não pode dizer, eles estão criando a chuva, eles estão manipulando a natureza, não criando nada do zero. A técnica depende realmente disso, então ainda há debate sobre os impactos ambientais e éticos, porque você manipular uma chuva que era para cair no local e colocar em outro, uma nuvem que era para fazer aquilo que a natureza mandou aqui, e você manipular uma chuva, uma tempestade, um vendaval e tudo, isso pode estar afetando. Eles estão estudando sobre isso, mas não deixa de ser muito interessante. Deixe aqui os comentários se vocês já sabiam sobre essas máquinas, sobre essa engenharia, e mande seus relatos sobre natureza. Me segue, curte e compartilha.